Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós iremos entender como os avanços na genética proporcionaram um desenvolvimento de diversas biotecnologias. Por exemplo, hoje sabe-se que é possível identificar pessoas por meio da análise do DNA, ou até mesmo identificar se João é filho realmente de Pedro, por exemplo, por meio da análise também do DNA. E, por exemplo, a produção de proteínas humanas por meio de bactérias. Então, todos esses processos, esses fenômenos são possíveis por meio do estudo dos genes, por meio do estudo do DNA. E para isso, nós precisamos conhecer o conceito de gene, que de forma geral seria uma sequência de DNA que contém uma informação genética que para a produção de uma proteína ou um RNA. Quando nós entendemos, conhecemos esse conceito, nos vem uma pergunta em mente. Qual é então o início e o fim de um determinado gene? Nós podemos compreender, então, de acordo com os estudos da genética, que o início de um gene se dá a partir de uma sequência de bases nitrogenadas que formam uma região chamada de região promotora, que será a região onde a RNA polimerase irá se ligar e iniciar um processo chamado de transcrição, que é a formação de um RNA por meio de uma molécula de DNA. Depois que tem início, então, esse processo de transcrição, para que ele finalize, ele tem que chegar em uma região chamada de sequência de término da transcrição. Nessa região, eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas que irão parar a transcrição, a ação dessa RNA polimerase. Então, nessa sequência de término de transcrição, é caracterizado como o fim desse gene. Então, o início ele é caracterizado pela região promotora, onde terá o início da transcrição, e o fim vai ser caracterizado pela sequência de término da transcrição. Diferenças entre genes bacterianos e genes eucariotos. Apesar de diferentes formas de vida apresentarem semelhanças no código genético, existem algumas diferenças expressivas entre o código genético bacteriano e o código genético eucariótico. Então, nós vamos ver agora, nesse momento, essa diferença entre esses genes. E a principal diferença que nós podemos observar é na forma como essa informação está organizada nesse gene. Um gene bacteriano, por exemplo, observe na imagem que nós temos o gene e depois do processo de transcrição e tradução irá formar um polipeptídeo. Outro ponto que nós podemos notar é que a sequência de pares de bases vai ser a mesma que vai dar origem à sequência de aminoácidos que irão formar o polipeptídeo. Portanto, nós dizemos que há colinearidade entre os pares de bases da molécula de DNA e a cadeia polipeptídica que foi formada. Outro ponto é que no processo de transcrição há a formação imediata do RNA mensageiro. Então, no processo de transcrição, lá no processo ação da RNA polimerase, ocorre a formação de um RNA mensageiro que vai conter essa informação genética e depois, no processo de tradução, há o processo da formação dessa proteína. Muito bem. Agora, quando nós falamos em gene eucariótico, nesse gene eucariótico não há colinearidade entre os pares de bases da molécula de DNA e o polipeptídeo formado a partir dessa informação. Então, não há formação imediata do RNA mensageiro. Primeiro, ocorrerá a formação de um pré-RNA mensageiro que irá conter essas duas regiões, exon e intron. Essa região exon vai ser uma região que vai codificar para um aminoácido e a região intron não vai codificar diretamente para o aminoácido. Então, imagina só que uma determinada carta eu escrevo um texto que eu preciso para produzir determinada coisa, para informar algo. E no meio desse texto eu tenho palavras sem sentidos. Eu vou colocando aí no meio do texto palavras que não têm sentido
para esse texto. Então, é basicamente dessa forma a informação no pré-RNA mensageiro. Ocorre a presença, né, dos exons, que são as informações para produzir a proteína, o polipeptídeo, e o intron, que não vai ter essa informação diretamente. Então, no gene eucariótico, há a formação primeiro do RNA, do pré-RNA mensageiro, depois, com um processo de corte e emenda do RNA, chamado de splicing genético, vai ocorrer a retirada, a degradação desse intron e a ligação dos exons, que irá formar o RNA mensageiro. Então, a forma como a informação está organizada aqui, desses genes, bacteriano e eucariótico, eles vão se diferenciar. E isso vai ser importante, né, para diferenciar esses genes de diversos organismos. Engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de técnicas de manipulação do DNA que permite multiplicar e isolar genes, transferir esses genes de um indivíduo para o outro, mesmo que eles sejam de espécies diferentes, por exemplo. E as principais cobaias desses estudos são as bactérias e os vírus. Por quê? Eles apresentam um ciclo de reprodução mais curto, ou seja, em um único dia, uma única bactéria pode originar milhões de bactérias por conta do seu rápido processo de reprodução assexuada. E esses indivíduos formados, eles são clones, né? Por quê? A reprodução assexuada, a menos que ocorra uma mutação durante essa reprodução, ela sempre vai gerar indivíduos iguais, né? Sendo cópias daquela primeira bactéria que originou. Outro ponto também que nós podemos citar é que esses organismos eles são mais simples, é mais fácil de observar, de analisar essas características genéticas. E um dos pontos que alavancou esses estudos na engenharia genética foi a descoberta das endonucleases de restrição. E o que são essas endonucleases de restrição? Elas são enzimas presentes em bactérias. E as bactérias utilizam essas enzimas para proteção contra a ação de bacteriófagos, né, que vão querer se utilizar essa bactéria para se reproduzir, né, vírus que vão utilizar essa bactéria para a reprodução. E essas endonucleases de restrição, o que elas fazem com esse DNA do bacteriófago? Quando o bacteriófago injeta o seu material genético na bactéria, as enzimas de restrição irão localizar esse DNA e identificar pontos específicos do DNA, né, pares de bases específicas, e realizar cortes nesse DNA, formando fragmentos de restrição. Então, basicamente, elas vão picotar esse material genético, né, inviabilizando esse material genético do bacteriófago. Os geneticistas, após essas descobertas, viram essas endonucleases de restrição como ferramentas que poderiam ser utilizadas na genética. A partir das endonucleases de restrição, então pode ser feito cortes em regiões do DNA, elas irão atuar como tesouras moleculares, fazendo cortes em pontos específicos do DNA. E a partir disso, pode ser observado as características do DNA, as diferenças entre esses fragmentos formados, por exemplo. É importante ressaltar que existem diversos tipos de endonuclease de restrição. Clonagem do DNA. Nesse momento, vamos ver uma técnica de clonagem do DNA utilizando plasmídios. O que são plasmídios? Plasmídios são moléculas de DNA circulares presentes em algumas bactérias. Esses DNAs circulares eles não são importantes à vida dessa bactéria. No entanto, essas moléculas de DNA circulares elas podem apresentar genes que vão conferir resistência a essa bactéria, como, por exemplo, resistência a antibióticos. Então, pode ser importante, né, no processo de sobrevivência dessa bactéria. Outro ponto importante é que esse plasmídio ele vai se multiplicar independentemente do material genético dessa bactéria, né? Então, ele vai ter uma duplicação independente aí do material genético lá contido no nucleóide bacteriano. E como ocorre essa clonagem do DNA utilizando plasmídios? Primeiro ponto que nós temos que destacar é que vai ocorrer a união
do plasmídio com um segmento de DNA de um outro organismo. E como é feito isso inicialmente? Primeiramente, são feitos cortes nos plasmídios por meio das endonucleases de restrição. Então, elas vão realizar um corte nesse plasmídio. Essa endonuclease de restrição, né, vai também realizar um corte no DNA que vai ser clonado para que ocorra essa separação desse fragmento do DNA. A união desse plasmídio com o DNA que deve ser clonado vai ser feita por meio de enzimas chamadas de ligases. Essas enzimas irão atuar unindo esse plasmídio com o DNA a ser clonado, formando um plasmídio recombinante, ou também chamado de DNA recombinante. Esse DNA recombinante vai ser justamente a porção do plasmídio dessa bactéria, desse DNA circular, com um fragmento de DNA de um outro organismo. Após a formação desse plasmídio recombinante, esse plasmídio vai ser inserido, né, esse DNA recombinante vai ser inserido numa bactéria hospedeira, e essa bactéria hospedeira ela vai realizar o processo de reprodução, contendo o seu material genético normal, que está contido no nucleóide, e contendo o plasmídio recombinante. Após a reprodução, vai ocorrer a multiplicação desses plasmídios recombinantes nessa bactéria, por meio da divisão, por meio da reprodução assexuada dessa bactéria. Dessa forma, ocorreu uma multiplicação, ocorreu uma clonagem desse DNA. A partir de apenas um plasmídio recombinante, serão formados diversos outros plasmídios recombinantes contendo fragmentos de DNA, por exemplo, de outro organismo. E esse é um processo de clonagem molecular, né, por meio da utilização de plasmídios, que irá formar diversas novas moléculas de DNA idênticas àquelas que foram inseridas inicialmente. A partir do avanço das técnicas em clonagem molecular, foi possível utilizar bactérias para a fabricação de proteínas humanas. Um exemplo que nós podemos citar é a produção de insulina. A insulina é utilizada no tratamento de indivíduos com diabetes mellitus. E essa insulina ela vai atuar justamente na regulação desse açúcar no sangue. Antes dessa engenharia genética, a insulina utilizada é retirada de porcos, por exemplo, para que ocorresse esse tratamento. Mas como era utilizado a insulina desses animais, poderia ocorrer uma certa reação alérgica. E com essa produção dessa insulina, o tratamento tornou-se melhor, né, sem essa alergia. Por quê? Essa proteína formada por meio das bactérias são proteínas idênticas à proteína humana. E como acontece esse processo de produção de proteínas humanas em bactérias? É feito aquele mesmo processo de clonagem molecular utilizando os plasmídios, né? No primeiro momento, são feitos cortes no plasmídio da bactéria por meio da endonuclease de restrição e o corte na região específica do gene que deve ser clonado. E a união desse gene humano a ser clonado com o plasmídio bacteriano é feito pelas enzimas ligases. Dessa forma, será formado o plasmídio recombinante. Esse plasmídio recombinante é inserido na célula bacteriana e, a partir desse momento, ela passa a se reproduzir assexuadamente, né? E duplicar esse plasmídio recombinante. E esse plasmídio recombinante passa a produzir a proteína humana, que nesse caso aqui desse exemplo é a insulina, que será utilizada para o tratamento da diabetes mellitus. Esse foi o nosso curso básico em genética. Espero ter ajudado vocês na compreensão de diversos conceitos relacionados à genética. Abraço, gente!